Olá novamente, aqui é Diogo Santana e este vídeo é muito especial porque nesse mês de maio completa um ano que eu iniciei essa série sobre a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. Então se prepare porque neste vídeo eu vou falar algumas informações bem importantes e talvez mais importantes até do que as informações já passadas em vídeos anteriores. Esse vídeo ele vai ser separado em três partes. A primeira parte eu vou mostrar a rentabilidade da fórmula, quais foram as ações que performaram melhor e quais foram as ações que performaram pior. Depois eu vou falar sobre alguns problemas que eu encontrei durante esse um ano de utilização da fórmula. E por fim eu vou falar quais serão os próximos passos, o que entra na carteira, o que sai da carteira, e eu também vou falar sobre um novo dilema. Mas antes eu gostaria de te pedir que você curtisse esse vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar bastante a continuar criando conteúdo gratuito semanalmente. Primeiro eu vou começar pela parte mais interessante, a parte que todo mundo quer saber. Qual foi a rentabilidade da fórmula? Nesses últimos 12 meses a carteira rendeu 80% contra 46% do Ibovespa e 2,14% do CDI. E você pode até pensar, mas a fórmula começou a ser utilizada em maio de 2020, no meio da crise, quando todas as ações estavam baratas. Então é claro que a carteira ia performar muito bem. Sim, é verdade, mas é exatamente por isso que é usado o benchmark, ou seja, é feita uma comparação. Quando eu comparo a rentabilidade da carteira com a rentabilidade do Ibovespa, na verdade eu estou comparando a rentabilidade de 20 ativos escolhidos pela metodologia da Fórmula Mágica com o índice Ibovespa, que ele tenta representar o mercado inteiro. Então essa comparação pode ser feita basicamente da seguinte forma: as ações que compõem a carteira da Fórmula Mágica tiveram uma rentabilidade praticamente 2 vezes maior do que a média das ações brasileiras. Além disso, desde o último aporte, que foi em novembro de 2020, a carteira recebeu R$ 722,74 de dividendos e juros sobre capital próprio, apesar de que 40% desse valor é advindo de um não recorrente da Smiles. As ações que mais valorizaram até agora foram Minupar, com 229,47% de rentabilidade, Tronox Pigmentos, com 150,75%, Vale, com 141,77% e CVC, com 93,18%. Já as que mais desvalorizaram no período foram Marisa, com queda de 37,19%, Sanepar, com queda de 33,76%, Rio Paranapanema Energia, com queda de 18,80% e Tenda, com queda de 15,25%. Só que ao longo de um ano utilizando a Fórmula Mágica, eu percebi alguns problemas, inclusive trazidos por vocês mesmos nos comentários. Para relembrar, a carteira iniciou no dia 1º de maio de 2020, com um aporte inicial de R$ 1.000 em cada ativo, totalizando 20 ativos na carteira e um patrimônio teórico de R$ 20.000. Só que esse patrimônio de R$ 20.000 pode ser que seja pouco para você. Pode ser que você queira iniciar na Fórmula Mágica investindo 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais do que isso. Então comprar ações com baixa liquidez com certeza não será possível. O filtro que eu utilizei eliminou empresas com a liquidez média diária abaixo de R$ 10.000. E isso possibilitou que no ranking aparecessem ações como Rio Paranapanema Energia, que tem hoje aproximadamente R$ 34.000 de liquidez média diária, ou então a metalúrgica Rio Sulense, com aproximadamente R$ 12.000 de liquidez média diária. Só que para o investidor com patrimônio acima de R$ 20.000, comprar essas ações poderia se tornar um problema. Então, o ideal mesmo é que fosse feito um filtro de liquidez, selecionando empresas que tivessem uma liquidez média diária acima de R$ 100.000 ou até acima de R$ 200.000. Se esse filtro de liquidez fosse utilizado no começo, então a Rio Paranapanema Energia não teria entrado na carteira, e ela foi uma das 4 empresas que tiveram rentabilidade negativa no período. Portanto, com a saída dela, a rentabilidade da carteira poderia até ter sido maior, a depender de quem entrasse no lugar dela para substituí-la. Outro problema que eu encontrei foi que, ao gerar a lista pelo site do Fundamentos, aparecem alguns BDRs, como a Wilson Sons, que entrou na carteira. Só que nas instruções da utilização da Fórmula Mágica, Joe Greenblatt fala para eliminarmos as empresas estrangeiras, que são conhecidas como ADRs nos Estados Unidos e aqui no Brasil são conhecidas como BDRs. Só que é aí que vem o dilema. A empresa Wilson Sons é uma empresa brasileira, fundada em Salvador, só que ela é listada fora do Brasil. Se pensarmos que devemos eliminar empresas estrangeiras, então Wilson Sons não deve ser eliminada, porque ela não é uma empresa estrangeira, é uma empresa brasileira. Só que ela é uma BDR, então ela deve ser eliminada? É por isso que cada caso deve ser analisado individualmente. O terceiro problema é que no livro é mencionado que não devem ser utilizados no ranking empresas do setor de bancos e seguradoras. Os bancos saem automaticamente da Fórmula Mágica, porque eles não possuem ROIC, mas as seguradoras elas permanecem. Inclusive a empresa Porto Seguro, que é uma seguradora, apareceu todas as vezes no ranking da Fórmula Mágica, desde que eu comecei a utilizá-lo. A minha decisão de não remover as empresas seguradoras do ranking da Fórmula Mágica se deu porque esse é um setor perene, de acordo com Luiz Bassi Filho,
que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse conceito, eu vou deixar o link aqui em cima do meu último vídeo que eu falo sobre o assunto. Mas o ideal mesmo, ao seguir à risca a fórmula mágica, é remover as empresas seguradoras. Apesar de que, se você tivesse removido a Porto Seguro da carteira, nos últimos 12 meses ela teve uma rentabilidade de apenas 9%. Então essa rentabilidade não teria feito muita diferença se ela tivesse sido removida na carteira. Bom, agora chegou a hora de decidir o que vamos fazer a seguir. Como dito em outro momento, após 12 meses que uma ação entra na carteira, ela deve ser vendida e dar espaço para outra ação entrar no lugar. Agora em maio de 2021, fizeram aniversário as ações Smiles, com rentabilidade de 50,21%, UIS, com rentabilidade de 19,63%, Porto Seguro, com rentabilidade de 9,91%, Vale, com rentabilidade de 141,77%, e Minupar, com rentabilidade de 229,47%. A venda dessas 5 ações colocaria em caixa um total de R$ 9.466,37. Como a ideia é fazer aportes de R$ 1.000 em cada ação, com 5 novas ações na carteira, você faria um aporte de R$ 5.000 e sobrariam R$ 4.466,37. E aí surge um novo dilema: o que fazer com esse dinheiro que sobrou? Seguindo à risca as instruções da fórmula mágica, todo o dinheiro de venda de ações, assim como o dinheiro de novos aportes, deve ser utilizado para comprar novas ações. A minha ideia aqui é, desses 9.400, pegar 5.000 para fazer os aportes e o que sobrar, ou seja, 4.400, deixar em caixa. Esse dinheiro em caixa ele vai ser investido em Tesouro Selic ou em algum investimento que renda 100% do CDI. Eu digo isso porque imagine que você utiliza todo esse dinheiro, esses R$ 9.400, para fazer o aporte do mês e não sobra nada em caixa. Se daqui a 2 meses, quando as próximas 5 ações forem fazer aniversário, você vai vender essas ações e imagine que elas estão negativas, que elas tiveram rentabilidade negativa no período. Então, com o valor das vendas, você não vai conseguir fazer o aporte de R$ 5.000, porque você vai ter um valor menor do que esse. Então, nesse momento, você teria que fazer alguma transferência para a sua corretora para poder completar esses R$ 5.000. Caso contrário, o seu aporte na fórmula mágica seria incompleto. Essa é uma situação que vai depender de cada pessoa. Se você tiver capital para fazer os aportes e cobrir essas eventuais rentabilidades negativas da fórmula mágica, então o que parece mais sensato é seguir a fórmula mágica à risca. Caso você não possua capital para ficar cobrindo essas brechas que podem surgir durante a fórmula mágica, ou então se você quiser agir de maneira mais conservadora, o que me parece mais sensato é realmente deixar uma parcela desse capital como caixa. Mas adianto que essa não é uma recomendação, uma vez que eu não conheço o seu patrimônio, qual é o seu perfil de investidor e qual é o tipo de risco que você está acostumado a aceitar. Se você tem alguma ideia diferente sobre o que fazer com esse capital excedente, então pode deixar nos comentários, porque sua opinião vai ser muito bem-vinda. Decidido o que fazer com o dinheiro, é hora de refazer o ranking e ver quais são as ações mais bem colocadas para poder colocar na carteira. Ao recriar o ranking seguindo aquele antigo filtro, nós temos as seguintes ações: Porto Seguro, Rio Paranapanema Energia, UIS, Vale e Marfrig. Nesse novo ranking, podemos perceber que Porto Seguro e Vale continuam entre as primeiras posições, então não faz sentido vender as ações para depois recomprá-las, porque isso acabaria caindo como day trade. Nesse caso, o que faz mais sentido mesmo é você vender uma parte das ações e manter na sua carteira apenas a posição equivalente a R$ 1.000. Seriam vendidas 13 ações de Vale e 2 ações de Porto Seguro. Continuando a análise do ranking, podemos ver que essas 5 primeiras ações, elas também já entraram na carteira, todas elas. Isso significa que, de acordo com a fórmula mágica, essas ações ainda continuam sendo boas e baratas. Então, para saber quais seriam as próximas ações a entrarem na carteira, nós teríamos que continuar a descer as posições do ranking até achar ações que não entraram na carteira ainda. Nesse caso seriam CSN Mineração, que é a 6ª colocada, Pleno e Plano de Desenvolvimento Imobiliário, que é a 8ª colocada, e a AES Brasil Energia, que é a antiga AES Tietê, ela é a 9ª colocada. Com relação aos próximos passos, eu levei em consideração todos os problemas e dilemas que surgiram durante esse 1 ano de utilização da fórmula. Por fim, eu decidi que essa seria a última demonstração da utilização da fórmula mágica de forma teórica. Só que eu ainda tenho alguns planos envolvendo a fórmula mágica e eu vou falar sobre esses planos nos próximos dias. Se você tiver interesse em participar desse projeto, então entre no meu grupo do Telegram, porque é lá que eu vou passar as informações e vou falar um pouco mais sobre a fórmula mágica. Tenho certeza que será muito melhor do que o que eu fiz até agora com relação à fórmula mágica. Então eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui na descrição e eu conto com a sua participação. Por hoje é só e nos vemos na próxima.